imenso para agradecer o facto de terem vindo, de terem vindo estar presentes nesta GK Talks, que é uma sessão que nós temos feito, começamos há uma semana atrás, e temos sempre convidado pessoas que de alguma forma trazem qualquer coisa de novo para a discussão académica e também para não ficarmos fechados aqui dentro. Na última sessão nós falamos de inclusão no mundo de cor, ou seja, a inclusão através da forma no mundo da cor e de como isso é importante, e hoje vamos falar de espiritualidade. Para isso, convidamos o professor Manuel Frias Martins, que escreveu um livro chamado A Espiritualidade Clandestina, de José Saramago. O autor vocês já devem conhecer, alguns são alunos, outros conhecem. De qualquer forma, no folheto que foi distribuído, há uma pequena nota biográfica que fala um pouco de todo o percurso que foi feito pelo professor Frias Martins. Portanto, doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, professor da Faculdade de Letras e há vários anos diretor do seu programa de mestrado e doutoramento em Cultura e Comunicação, é crítico literário em inúmeras colaborações em jornais, revistas e programas radiofónicos, sendo atualmente vice-presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários. Foi um dos fundadores do grupo 4 Elementos Editores, é autor dos seguintes livros de ensaios, Sombras e Transparências da Literatura, e de mais de uma série de livros que estão depois aí na sequência. Traduziu também e prefaciou também uma série de obras e termina essa pequena biografia dizendo que não escreve poesia nem romances. Portanto, o seu tempo e a sua área é outro. De qualquer forma, eu gostava de completar apenas com um bocadinho, um excerto que retirei do prólogo desta obra e que achei interessante e que também enquadra um pouco esta apresentação de algo que é o que se pretende que seja. Sem ser crente nem descrente, e por mais estranha que essa posição possa parecer, favorece acima de tudo uma atitude cultural assente na dinâmica de ligações e cruzamentos entre contrários, ou um olhar sobre a existência humana repassado de interações e imbricações. Tal acontece, acima de tudo, porque acho que a vida é demasiado interessante e complexa para reduzirmos a sua compreensão a uma singeleza superficial ou para lhe negarmos o sonho múltiplo. E eu acho esta questão do sonho múltiplo extremamente interessante e faço a passagem para a outra parte, que é aquela onde a maioria de nós conhece, que é na vertente de professor. E eu estava a pensar como é que eu poderia apresentar como professor e de repente lembrei-me de um excerto que tinha lido há uns tempos atrás, de um encontro que ocorreu em Cambridge entre Jorge Steiner e António Lobo Antunes, em que Jorge Steiner foi toda a vida professor e gosta de ser recordado como professor. Tem um retrato na Universidade de Londres com a indicação de Il Portino, o carteiro. E então ele gosta de ser assim identificado. E porquê? E então eu retirei este excerto, porque acho que faz uma ponte, e acho que nós que conhecemos como professor, vamos perceber esta ponte que vai ser feita entre a leitura deste texto e depois aquilo que vai seguir e tudo aquilo que aconteceu antes no nosso encontro com o professor Frias Martins. Então, nessa conversa, Jorge Steiner diz: eu sou apostino, trago cartas dos grandes escritores, nem sempre é fácil. É maravilhoso poder levar cartas. Não fui banqueiro, não vendi casacos de pele. De todos os desastres possíveis, fui postino. É isto ser professor. O bom professor abre livros aos outros, abre momentos aos outros. E eu acho que foi isso que durante todas as aulas que nós tivemos com o professor Frias Martins, foi isso que aconteceu. Desde as obras de Calvino até algumas obras mais recentes de cibertexto, de ciberliteratura, portanto foi isso que nos aconteceu. Todos esses momentos foram abertos nas aulas. E é isso que eu acho que também é interessante neste momento, que é um momento que foi aberto na obra de José Saramago, que foi visto como uma outra perspectiva, uma outra hipótese, e como uma hipótese talvez controversa, não é? Mas por isso mesmo mais interessante e por isso mesmo mais sujeita a diálogo,
E também uma obra que traça essa cartografia da espiritualidade possível saramaquiana, perseguindo-a e revelando-a na sua clandestinidade, ou seja, um pouco na sua matéria negra. Obrigada. Muito obrigado. Quero dizer, de facto, que, por vezes, nós pensamos que é um privilégio a nossa profissão de professores. Ao ouvir a Nélia, de facto, estava cada vez mais convencido da veracidade, da verdade, da profundidade desta crença. É um privilégio ser professor. Mais uma vez. Os meus agradecimentos imediatos vão para a Nélia, para a iniciativa que teve, a partir do momento em que tomou conhecimento da publicação do meu livro, a iniciativa que nos traz aqui hoje e no âmbito do GCAP, que é o Gabinete de Estudos de Cultura, Artes Performativas e Audiovisuais do GLAPUL, é o Centro de Investigação, o Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa e Lusófona da Universidade de Lisboa, do qual eu sou membro e que tem acolhido também muitos dos nossos doutorandos em Cultura e Comunicação, um programa que eu tenho dirigido há alguns anos. Dito isto, só uma parte para a apresentação biográfica que a Nélia fez. O que aqui está é, de facto, a síntese do meu trabalho, mas eu acho que deveria ser uma síntese ainda mais sintética. Eu, aqui há uns anos, convidaram-me para fazer uma sessão e para projetar o meu currículo nisto. E eu citei uma obra e depois acrescentei unicamente o seguinte: não escrevo poesia nem romance, claro, e que sou casado com a mesma mulher há 41 anos, tenho 2 filhos e 2 netos. Eu acho que isto é, de facto, mais relevante na vida de uma pessoa. Quando chegamos a esta idade, de facto, é isto de forma global, pelo menos, tudo se apaga perante esta realidade existencial, vivencial, tudo. O trabalho que produzimos, etc. Chegamos a uma altura da vida em que o que conta são os afetos e o que conta são as ligações imediatas que nos conduzem pelos afetos. É por isso que a profissão de professor é tão importante para mim. E, entrando agora na minha apresentação, este livro decorre da minha experiência de professor. Tal como, aliás, a maior parte dos textos que eu tenho publicado. Todos eles decorrem da minha experiência de professor, mas este talvez mais do que os outros. Durante vários anos, eu dei Teoria da Literatura na licenciatura e guardava para o final, quer na fase em que a cadeira era anual, quer na fase que eu semestral, sobretudo. Eu dei durante muito tempo quando a cadeira era anual. Chegava ao final do ano e escolhia um romance, um conjunto de poemas, para discutir com os alunos, para conversar com os alunos. Sempre que tinha a oportunidade, escolhia o romance de Saramago. Foi assim que nós estudámos o Ano da Morte de Ricardo Reis, o Memorial do Convento, a Jangada de Pedra. Depois, quando tentei implementar este modelo no âmbito dos seminários de mestrado e doutoramento, dei por mim também a convidar autores como o Rui Nunes, autores como Hélia Correia, e a dar obras do Saramago, como o Ensaio sobre a Cegueira, e mais tarde o Evangelho segundo Jesus Cristo. E dei por mim também a pensar o seguinte com os meus alunos, em virtude das interrogações que eles traziam para as aulas. Havia sempre qualquer coisa nas obras do Saramago
que me levavam a suspeitar de que nós estávamos só perante um ateu. Um ateu preguiçoso. Normalmente, os ateus normalmente são preguiçosos. Aqueles que dizem convictamente que são ateus são muito preguiçosos. Mas já agora, aqueles que dizem também que são convictamente crentes também são um pouco preguiçosos. Sempre pensei que havia uma dimensão, aquilo que eu gosto do termo utilizado pelo Bloom, que é uma dimensão preternatural. Não é sobrenatural, é preternatural. Isto é, quando, para quem conhece a Jangada de Pedra, quando a Joana Carla traça com a vara um risco no chão e separa a Península Ibérica do resto da Europa, provoca esta separação. Quando, em muitas outras situações, há como que uma espécie de atmosfera misteriosa, que não se percebe muito bem porque é que as coisas vão acontecendo, mas elas vão acontecendo. Isto colocava-me, a pouco e pouco, algumas interrogações que já não eram só de cariz estritamente artístico ou literário, designadamente o realismo mágico, à maneira dos sul-americanos, a segunda vida de Francisco de Assis, o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, e pelo meio, e por volta, depois de 2001, 2002, por aí 2004, e pelo meio, um texto que infelizmente não tem sido muito divulgado, um texto fabuloso que é escrito a propósito, a pedido do músico espanhol Jordi Savall, um texto para acompanhar o CD de Joseph Haydn, as últimas palavras de Cristo na cruz. O Saramago escreve um texto fabuloso em que termina com as 7 palavras de Cristo na cruz. As 7 palavras. Quais são? São palavras que são tão simples, é uma coisa tão simples, já vou dizer quais são as palavras, é uma coisa tão simples que só um grande escritor é que podia encontrar essa simplicidade. Porque é tão simples, tão simples, tão simples, que se torna tão profundo e com um alcance tão grande que nós ficamos deslumbrados. Pelo menos ficamos. Quais eram estas palavras? São tão só estas. Diz Jesus, interrogando o Pai: na verdade, quem sou eu? São estas as palavras. Para mim, todo o texto é fabuloso. E esta interrogação final é a interrogação de Jesus, mas é a interrogação de Saramago. E, no fundo, o estímulo para a escrita do ensaio que está aqui, à vossa frente, o estímulo é este. O principal estímulo é este. Que depois funciona como uma espécie de puzzle, onde vai encaixando, tudo se vai encaixando na filtragem que nós passamos a fazer da informação, dos romances. O estímulo está aqui. É um ateu? Ele dizia que sim, mas não é um ateu preguiçoso. É um crente? De maneira nenhuma se dizia que era ateu, mas se calhar era um crente interrogativo. Tão interrogativo que acabava por ser ateu. No fundo, é esta a história inicial deste livro. Mas eu precisava de um conceito operativo. Muitos outros autores, sobretudo brasileiros, muitos outros autores descobriram esta faceta de Saramago. Descobriram. Até aquela mais simpática, talvez a observação mais simpática talvez tenha sido a de Luciana Stegano Picchio, uma investigadora italiana de estudos portugueses,
Mas todos insistiam num único aspecto: a religiosidade de Saramago. Ou seja, faziam de Saramago aquilo que ele não era, um homem religioso. O conceito estava errado, a perspectiva estava correta, o olhar orientava-se no sentido certo, mas estavam a olhar para o objeto errado. Precisava de um conceito e ele surgiu sob a forma de espiritualidade. A espiritualidade e aqui o caminho para a operatividade do próprio conceito de espiritualidade em Saramago não vem só da tradição cristã, vem também, ou sobretudo, da leitura de Dalai Lama e, em particular, a ideia de que nós podemos ter em nós uma dimensão ética que nos aproxima de uma espiritualidade que partilha, que nos faz partilhar as preocupações do outro como se fossem nossas. Esta ideia é a ideia que eu encontro em Saramago. A ideia fundamental que eu encontro em Saramago e que me levou a construir, a pouco e pouco, os vários passos deste romance, deste livro, a partir de 2 romances. De cariz religioso, sem dúvida, mas, acima de tudo, vistos com um olhar eminentemente espiritual. Onde Jesus é talvez, eu não utilizei nunca esta expressão, nunca, evitei sempre esta expressão, mas em certa medida eu sentia muitas vezes que Jesus era uma espécie de alter ego de Saramago. Era como se Saramago entendesse Jesus como uma figura intrinsecamente humana, sem dúvida, uma vítima do Pai, um homem vitimizado pelo Pai, mas também um homem que surgia a Saramago como uma espécie de farol para se compreender as necessidades para com o outro que sofre, para com o outro que não tem nada. Um dos discursos mais deslumbrantes de Saramago, bem um discurso, é mais uma observação que se transformou em discurso, é a propósito dos índios Chiapa do México. Quando eles chegam ao México, bem recebido, etc., autoridades, mas os índios Chiapas estavam em luta contra o governo, estavam em conflito contra as autoridades, contra o poder. E o Saramago faz um discurso de apoio, um discurso humanista, fabuloso, de apoio aos índios Chiapa, criando quase um incidente diplomático. Mas era assim. Esta dimensão, a mim, parece-me como eminentemente espiritual. Pode-se dizer cristã. Será? Será. Mas é espiritual. É uma espiritualidade laica, no sentido em que o Dalai Lama falava da importância da espiritualidade laica. Falava e fala. Isto é, em suma, a espiritualidade, para mim, não se confunde com a religiosidade. Para mim, e hoje começo cada vez mais a ver referências a esta descoberta da espiritualidade em Saramago. A espiritualidade é anterior à religiosidade, partindo do pressuposto de que há religiosidade espiritual. Mas se houver, a espiritualidade é anterior à religiosidade. Pode haver espiritualidade sem religiosidade, tal como pode haver religiosidade sem espiritualidade. Para mim, neste sentido, Saramago é um autor altamente espiritual. É talvez dos autores mais espirituais da literatura portuguesa, mas espiritual neste duplo sentido. Por um lado, este desdobramento para com o outro, este olhar para o outro que sofre, e já agora também
esta surpresa que é encarar o espetáculo do mundo como um espetáculo digno de se viver. Digno de se viver. Mesmo quando somos atrocidades pelas circunstâncias, quando somos, como ele foi, quando somos acusados das piores barbaridades, como ele foi, quando somos excomungados, como ele esteve quase a ser. E, apesar de tudo isso, a vida vale a pena ser vivida. A espiritualidade, então, neste sentido, é o deslumbramento perante o espetáculo da vida. Ora, se é assim, então a metodologia adotada por mim só podia ser a da complexidade, a da imbricação, a do aceitar tudo na convivência teórica, crítica, histórica, ética, na convivência de tudo com tudo. O Edgar Morin, para mim, é o grande farol deste método. Ele é o malabarista do método. É, de facto, para mim, o grande referente que permite ver o entre, aquilo que está entre os opostos, como, se calhar, o lugar que vale a pena investigar, onde vale a pena viver, é no entre. E a complexidade como princípio. Entender o mundo como complexo. E, de alguma maneira, ter prazer, mais que não seja, prazer no conhecimento das contradições dessa complexidade. O resto é ensaio. O resto é ensaio. É ensaio de um ensaísta fascinado por um escritor e, sobretudo, por um professor que agradece aos seus alunos sempre que faz coisas destas. Porque é da discussão tida nas aulas que muitas vezes nós retiramos, não é que estejamos a aprender com os alunos. A nossa função não é. Nós é que temos que ensinar, mas aprender num sentido mais elevado da aprendizagem, que é colocar o ponto de interrogação que nos leva, que levamos até casa e que nos faz pensar, mas o que é isto? Há aqui mais do que aquilo que eu disse, ou pode haver mais do que aquilo que eu disse. A propósito de uma observação do aluno e da resposta que o professor dá. Pode ser útil na altura, enfim, esclarece alguma coisa, mas na cabeça do professor aquilo continua a trabalhar. Portanto, voltando agora, fechando o círculo, voltando ao início, o privilégio, é um privilégio de facto ser professor. O George Steiner é quem é porque foi professor. E devia ter sido um professor fabuloso. Eu não quero pensar que fui fabuloso, eu estou quase a sair da carreira, mas quero pensar que pelo menos ajudei alguns dos meus alunos a ter esta atitude perante a literatura, perante a vida, perante a cultura, que é interrogar permanentemente os dados conhecidos do problema. Os dados conhecidos vamos levar muito mais longe do que aquilo que já está conhecido. Interrogar permanentemente os dados conhecidos. E dou o exemplo deste livro. Os dados conhecidos era, pois bem, Saramago interessava-se pelas questões religiosas, porque, entretanto, teve uma educação religiosa, como todos os portugueses, tarará, tarará. Não, há mais do que isso. Ou pode haver mais do que isso. Para mim, é a espiritualidade de um escritor ateu, que se dizia ateu, mas se calhar havia mais convicção naquela dúvida do que em muitas crenças estabelecidas em muitos crentes.
Agora fico ao vosso dispor. Eu, como professor, o que eu gosto é da conversa. Da conversa. Vejo aqui alguns dos meus alunos. Nós nunca abordámos isto nas aulas, pelo menos até agora, estes alunos, já, talvez no Renascimento, não sei. É aquela mais, eu também, a minha época preferida da cultura europeia é o Renascimento. Não sei se isto terá alguma coisa a ver, se calhar tem, mas é de facto o momento em que eu encontro, já agora, o elo de ligação com o discurso vigilante, aquilo que eu chamo de discurso vigilante da nossa cultura ocidental. Para mim, o Erasmo é o exemplo, o melhor exemplo que eu encontro no âmbito do Renascimento para traçar um percurso do discurso vigilante que conduz a José Saramago. Passa por Voltaire, com certeza, mas começa em Erasmo, sobretudo em Erasmo. Portanto, se calhar tudo isto também contribuiu para encontrar outras coisas para além daquelas que estavam a ser encontradas a propósito de Saramago. Olhem, muito obrigado por terem vindo. Eu estou à disposição para conversar convosco. É assim que eu gosto. Se calhar é assim que vocês também gostam, mais do que ouvir alguém falar sobre estas coisas. É conversar. Façam perguntas. Portanto, olha, muito obrigado e conversemos.